Vamos lá. Bom, pessoal, semana passada nós paramos aí, nós vimos que, só uma passagem rápida da questão da criança na clínica psicanalítica, ainda vamos ver mais, né, de pessoas que foram importantes para o estudo da psicanálise da criança. Freud só iniciou, e eu acho que eu falei também semana passada que a vida de uma criança não é somente a mil maravilhas que a gente imagina. Primeiro, porque o mundo é muito novo para a criança, tudo é muito novo, a criança se sente perdida. A gente quando chega em um lugar novo, né, a gente pode ter 60 anos, mas quando a gente chega em um lugar novo, com coisas novas, com pessoas novas, com palavras novas, com entendimentos novos, a gente se sente uma criança por isso, que a gente fica perdido. Então, a vida da criança é a vida, assim, se a gente vive com dúvidas, a criança tem essa dúvida constante, porque ela ainda não tem as referências dela muito bem estabelecidas, né? Ela realmente não sabe o que é certo ou errado, se é que existe o certo ou errado, mas pelo menos a gente cresce com algumas noções do que para a gente e para muita gente é certo ou errado, mas a criança ainda está muito perdida nisso aí. As crianças acreditam facilmente nos outros porque ela não sabe, ela não tem referências ainda do que é verdadeiro, do que é falso, do que é certo ou errado, do que é proibido, do que não é proibido. Então, a vida de uma criança na verdade, a gente tenta amenizar, a gente que eu falo assim, os adultos, tentam amenizar o máximo que pode a existência de uma criança, mas não é uma existência fácil, certo? Tem todos esses medos, e para completar, né, a natureza, eu não sei se foi culpa da natureza, mas para completar, a criança ainda sofre de alguns complexos internos que se passam de forma inconsciente. A palavra inconsciente aí, pessoal, espera aí que tem um gato aqui miando, se eu não abrir a porta, ele vai ficar atrapalhando a aula toda. Só um instantinho. Entra, rapaz. Tem que ser chato, safado. Bom, vamos lá. Então, a palavra inconsciente aqui nesse caso é um pouco estranha ainda para uma criança, porque ainda não aconteceu uma separação exata, que é a partir desse momento que acontece, entre consciente e inconsciente. Então, as crianças, ela na verdade vivem uma coisa que é bastante real. Não são coisas somente da fantasia e da imaginação dela, são experiências reais. Ela ainda não tem um inconsciente para a gente dizer que é alguma coisa que escapa para a consciência, não. Então, os complexos, né, tanto de castração quanto de Édipo, a criança vivencia de maneira muito real. Por isso que é uma coisa forte, por isso que é uma coisa que não é muito fácil para a criança. A criança pode passar alguns problemas na infância, como, por exemplo, vou dar um exemplo à toa aqui, a criança está com dificuldade de parar de urinar na cama. Então, assim, não é porque ela não quer. Muitas mães, muitos pais são um pouco injustos, às vezes, com os filhos, achando... Pessoal, espera aí que alguém está pedindo para entrar. Moisés. Pronto. Boa tarde, Moisés. A gente já começou, certo? Então, muitos pais, às vezes, não compreendem, né, que a criança está passando algumas questões que aí não tem necessariamente que ser culpa do pai ou culpa da mãe, é do próprio complexo do ser humano. Eita, mais uma pessoa. Boa tarde, é Bruno. Breno, cadê? Pronto, é Bruno. Continuando. Então, a criança
passa por algumas questões, né, e ela sofre, ela tem uma resposta, como, por exemplo, essa questão do urinar na cama, né? É muito comum associar, o gato já está esculhambando aqui, é muito comum associar, por exemplo, o fato da criança urinar na cama até mais tarde com esses complexos que estão acontecendo com ela, inclusive complexo de castração. Não sei se vocês já perceberam, não existe um estudo propriamente, não existe estatística sobre isso, mas eu tenho observado, por exemplo, que essa coisa do urinar até mais tarde, um pouco na cama, né, é muito mais comum nos meninos que nas meninas, você pode perceber, certo? O complexo de castração, ele acontece nos dois, no menino e na menina, mas os dois sentem de uma forma diferente, certo? É aí isso que a gente vai ver hoje. O que é o complexo de castração e como ele acontece no menino e na menina. Então, vocês fiquem cientes que a vida de uma criança, ela é linda, é maravilhosa, é uma fase fundante, né? As experiências da infância são importantíssimas para o resto da nossa vida, porque é a fase que estrutura a nossa personalidade, o nosso eu, mas a gente também não pode esquecer que ela também não é as mil maravilhas, e que criança não sofre, não tem problemas, porque ela também passa ali por uma convulsão de complexos que a natureza determina, certo? Pelo menos a natureza neurótica, né? Bom, então, complexo de castração, uma das experiências humanas mais importantes e decisivas para a constituição como ser e como sujeito, uma experiência psíquica inconscientemente vivida pela criança por volta dos 5 anos de idade. Percebam que o inconscientemente está entre parênteses, porque é exatamente aquilo que eu. Desculpa, o gato está perturbando aqui, peraí. Ô, rapaz, você é muito chato, viu? Não, vai cair fora já já. O inconscientemente está entre parênteses, pelo que eu acabei de falar, não é? Na verdade, a criança. O complexo é inconsciente, porque ela não sabe por que acontece, mas ela sente isso tudo de maneira muito, muito viva, né? Muito presente. É uma experiência, para ela, está acontecendo de forma real, certo? Bom, decisiva para a assunção da sua futura identidade sexual, constituição do seu campo de realidade e entrada na lei simbólica. Então, o complexo de castração, ao fim do complexo, ele institui ou deve instituir isso aí. Quais são as consequências do complexo de castração? A identidade sexual, ou seja, hétero ou homo, constituição do seu campo de realidade, isso aí a gente percebe numa diferenciação entre neurose e psicose. Já já vocês vão ver isso, certo? Hoje vocês vão entender a diferença entre neurose, psicose e perversão. Daqui a uns dois slides, mais ou menos. Então, se a criança não passa, ou não tem nem possibilidade de passar por uma certa experiência na infância, o campo de realidade dela, aquilo que se fecha, está, a princípio, prejudicado. Então, se a castração se completa, se dá tudo certinho, ela tem uma garantia, pelo menos, de que ela não vai ser psicótica, ela não vai ter surtos psicóticos, né? Então, o campo de realidade está garantido. E a terceira e importantíssima questão é a entrada na lei simbólica. O que significa isso, a lei simbólica? Olha, isso é de uma importância que vocês não fazem ideia. Existem pessoas que pode ser que ela tenha uma tendência, né, da personalidade dela, a querer desobedecer as normas, as leis. Ela tem essa questão. Mas alguma lei ela obedece. Alguma lei ela é passível de obedecer. Se ela obedece a alguma lei,
né, que venha de fora, tirando as leis que ela mesma institui, é porque essa pessoa, de alguma maneira, teve, né, uma entrada na lei simbólica nela, na Constituição dela. Então, assim, a gente só obedece uma lei externa a nós porque existem duas leis, as nossas leis e a lei de fora. Se disser assim, é proibido usar droga, beleza. Mas vamos dizer que eu tenho a vontade de usar droga. Então, eu sei que se eu usar droga, eu estou descumprindo com uma lei externa. Outra coisa é proibido usar droga e eu também não quero, por um motivo meu, não usar droga. Nesse caso, coincidiu a lei externa com a minha lei interna. Eu instituí para mim de que eu não quero usar aquilo. A droga pode estar fácil aí, pode estar caída no chão, pode estar de graça, mas eu não quero. Então, é uma lei interna. Só existe possibilidade de obedecer uma lei externa quem entrou na lei simbólica, ou seja, quem passou pelo complexo de castração. Professor, então existem pessoas, existem tipos de sujeito que não passam pela castração? Tem, dois. A gente vai ver já já e por quê. A psicose não tem lei nenhuma, nem interna nem externa, né? Ou então de forma muito mal elaborada, e existem as perversões que têm a lei interna. A lei interna dela, ela obedece, muito bem, ela obedece até melhor que os neuróticos. Ela não larga nunca a lei interna dela. E existe a neurose, né, que a estrutura neurótica que obedece, é capaz de obedecer à lei interna, dizer eu não faço isso porque eu sei que não é bom para mim, ou eu não faço isso porque eu prometi a alguém, e é capaz de obedecer à lei externa, às leis que vêm da sociedade que a gente obedece, seja por conveniência, seja por consciência, seja lá o que for, seja por fé, seja por amor, mas a gente obedece. Então, quem não passa pelo complexo de castração, quem não teve a entrada da lei simbólica, não é capaz, não é nem porque ela não quer, é aquele tipo de coisa que a pessoa não tem nem estrutura para obedecer. Se, por exemplo, vocês veem um doido na rua surtado, ou uma doida surtada, né, e você diz, não faça isso, você vai se prejudicar. Não é porque ela não quer, ela não está zombando de ninguém, ela não está fazendo pouco de ninguém. É porque ela realmente não tem condições. É tipo assim, ela não pode responder àquilo que ela não tem como responder, que é uma obediência à lei. Se ela por acaso obedece, é por outra questão, mas não é pela questão da entrada na lei. Pode ser por uma conveniência momentânea ali, né? Ou ela está calma, ou aquilo não está perturbando ela vai, ela segue o que as pessoas estão fazendo. É mais por repetição, eu diria, né? É mais por ela está repetindo comportamentos, mas não é por nenhum tipo de consciência da lei, certo? Então, quem é capaz de obedecer uma lei é capaz de obedecer a todas as leis. Isso é a questão da neurose, certo? Por mais que a pessoa seja problemática, mas ela tem uma matriz simbólica lá, então, mais cedo ou mais tarde, isso pode funcionar. Se vocês perguntarem assim, todo mundo que está no presídio é psicopata? Claro que não. Né? Eles têm mil motivos para terem desobedecido às leis, né? As normas, os códigos de lei, e foram presos. Alguns se consertam, outros não. Né? Esses que se consertam, digamos assim, com certeza ele tem acesso à lei simbólica. Né? Um momento ele acha outra forma de se organizar na vida que não desobedecendo à lei. Ele vê que ele tem mais prejuízo que benefício. Então, continuando, pela primeira vez, a criança reconhece a preço de muita angústia, né? Como eu estava falando para vocês, a criança passa por experiências que são angustiantes, que são meio traumáticas, que são conflitantes, e para a criança é pior porque ela ainda não tem as palavras para expressar a angústia. Professor, ter palavra para expressar a angústia ajuda bastante. Como ajuda? A psicanálise existe por causa disso, certo?
Então, continuando, muita angústia, né, angústia de castração, a diferença anatômica entre os sexos. Eis um problema que vai chegar na criança, que até uma certa idade, ela não tinha se tocado de que existem dois seres no mundo, né, que são anatomicamente constituídos. Estou falando, pelo menos, só do ponto de vista anatômico. A criança, pessoal, eu não sei se vocês têm contato com criança, irmão pequeno, sobrinho, enfim, filhos eu sei que você não tem ainda, né? Mas é muito interessante a lógica infantil, né? Do ter e não ter, por exemplo. Então, até uma certa idade, a criança não entende que existem seres que possuem uma coisa e existem seres que pela natureza, eles já não possuem a mesma coisa. Na cabeça da criança, não ter algo é ter perdido. Isso é muito interessante. A criança, ela, como ela é uma manifestação do ser, ou seja, ela já nasce com tudo que ela tem, ela acha que não ter uma coisa é perder alguma coisa. Pessoal, isso é muito interessante. Olhem as crianças, como a gente tem que simbolicamente, bem devagarinho, simbolizar a perda para ela, porque ela não está acostumada. Veja o trabalho que a criança dá para cortar cabelo quando é pequeno. Ela não dói cortar cabelo, só alguém está pedindo para entrar. Boa tarde, Ariane, já começamos, certo? Então, percebo que para a criança cortar cabelo é um trabalho danado, mas não dói cortar cabelo, aquilo não incomoda, tal. É a coisa da perda, né? Perder cabelo, e olha que é perder assim, um pedaço do cabelo que para a criança ainda não está simbolizado. Então a gente nasce sem nenhuma possibilidade de perder. A gente não nasce simbolicamente, a gente não nasce com essa experiência da perda. A gente não nasce perdendo, a gente nasce sendo. Então, a perda é uma coisa que tem que ser construída simbolicamente, ou seja, artificialmente no ser humano, para que ele aprenda a perder. Ser neurótico é aquele que tem que aprender a perder, e a gente tem que aprender mesmo. E a primeira marca de que vai existir uma possibilidade de a gente aprender a perder no futuro é exatamente o complexo de castração. Por que eu estou falando isso? Eu dei o exemplo do cabelo, né, de cortar cabelo, mas veja que para a criança é problemático perder os dentes, né, quando os dentes começam a cair. Se você aterrorizar uma criança, né, se você não falar aquilo de uma maneira muito normal, muito bonitinha, olha, é assim mesmo, é o dentinho vai sair, aí a fada, ou seja lá o que for, vai levar. Tem que ser simbolizado para a criança, porque senão ela vai ver aquilo de uma maneira muito terrível, que é perder uma parte do seu corpo. Olha, vai nascer outro maior, já tem um dentinho lá dentro, vai nascer, né, ele vai crescer, é um dente melhor que esse. Então, tudo isso tem que ser simbolizado para a criança, porque senão ela não vai aprender aos pouquinhos essa questão do perder. E por que eu estou falando isso exatamente quando eu falei sobre a diferença anatômica entre os sexos? Então, a criança não entende, né, já que ela nasce sendo, ela nasce com a sensação de que ela é completa, ela vai passar por uma experiência em que ela vai perceber que tem seres que têm uma coisa e que tem seres que não têm essa mesma coisa. Bom, eu estou vendo aqui, meu pai e minha mãe têm dois braços, tem uma cabeça, tem duas pernas, é tudo igual. Opa, aí chega num exato ponto do corpo em que o pai tem uma coisa que representa uma presença, né, que é o pênis, e ele vê a mãe e que não tem essa coisa. Na cabeça da criança, ela perdeu. É uma perda. Para nós que somos adolescentes, adultos, mais velhos, se tornou a coisa mais natural do mundo, porque é. Na verdade, isso foi instituído pela natureza. Ou você tem um tipo de órgão, ou você tem outro tipo de órgão. O resto é acidente.
anatômica que eu estou falando, né? No caso do hermafrodita, tem os dois, mas é acidente genético. Então, a criança ainda não tem essa noção de que existe ser que tem um tipo de órgão e existe outro ser que não tem outro tipo de órgão, que tem outro tipo de órgão, porque ela olha as pessoas de maneira muito igual, ó, todo mundo tem uma boca, todo mundo tem duas orelhas, todo mundo tem dois braços, todo mundo tem duas pernas, até que um dia chama a atenção para ela que um desses seres não tem uma coisa que o outro tem. Na cabeça dela não existe uma questão natural, existe uma questão de perda. Ela perdeu. E se ela perdeu, eu também posso perder, certo? É aí que vem o complexo de castração, certo? Quem não tem é porque foi castrado, é porque foi cortado, certo? Então, continuando, aceitar que a mãe não tem pênis. Ou seja, que a mãe, pessoal, para a criança, não é qualquer coisa, não é qualquer ser, não é qualquer ser, né? A, a criança, a mãe é aquele ser que a criança nasceu não só dela, mas nasceu com ela. A criança passa muito tempo, né? O bebezinho passa muito, mas muito tempo com a sensação de que a mãe, o corpo da mãe, faz parte do corpo dela. Essa separação, mais uma vez, a necessidade de simbolizar a perda, né? Um corte, uma separação, é uma coisa construída, mas o bebezinho passa muito tempo achando que o corpo da mãe é parte do corpo dela. E aí, a mãe, né, aos pouquinhos, vai se separando da criança, né? A criança, toda vez que chora, a mãe vai lá. A criança tá com sede, a mãe dá água. Está com fome, a mãe dá comida. Tá se sentindo sujo, a mãe vai lá, né, e incomoda a criança, a mãe vai lá e limpa. Então, assim, esse ser aqui, ele está meio a meu serviço, né? Tudo que eu quero aqui, ela faz na hora. E aos poucos a mãe vai meio que se desligando da criança. Não faz exatamente na hora que a criança quer, que a criança precisa. Então, ela, aos pouquinhos, vai percebendo que o corpo da mãe é outro corpo e o dela é outro corpo também. Mas mesmo assim, essa ligação com a mãe, com o corpo da mãe, é uma ligação fortíssima, a qual eu diria até que na neurose a gente não se desprende totalmente. Por isso que as relações das pessoas com a mãe é diferente da relação com o pai. Porque a relação com a mãe, eu diria, ela é ancestral. A gente já nasce com ela. E a relação com o pai é uma relação introduzida, né? O pai pode ou não existir. O pai entra nessa relação aí, que é dual, depois fica uma relação triangular, ela pode ou não existir. Né? Tem muitas variantes aí que o pai pode não entrar na jogada, mesmo o pai estando lá presente. Então, essa mãe é tudo para a criança, é um ser perfeito, é um ser grandioso, é um ser oceânico, não tem defeito. Então, como na cabeça dela de repente ela lida que essa mãe que é perfeita, que é grande, não tem uma coisa, está faltando alguma coisa na cabeça dela, claro, né? Que ela viu que outros seres têm, então ela meio que fica em dúvida. Então tem que ter uma aceitação da criança que essa mãe tem que ter uma falha. Na cabeça da criança, quando ela está tendo acesso a essas questões, não ter pênis é uma falha. Falha no sentido de uma ausência, certo? Não é uma falha no sentido que a pessoa é ruim ou isso. É falha no sentido de uma ausência. Essa mãe, ela está faltando alguma coisa nela, que tem outras pessoas e não tem nela. Né? Então, o complexo de castração também é isso, é aceitar que a mãe é castrada. A mãe é não toda, porque antes ela era toda. Né? Na relação com a criança, ela era toda. Ela era completa. Continuando, eu sei que essas coisas são estranhas, né? E são mesmo, mas assim, foi difícil para Freud descobrir essas coisas e elaborar, né? Mas tudo isso que eu estou falando não é difícil de você perceber na convivência com as crianças, né?
Darijane está estudando pedagogia. Darijane, você tem pretensão de trabalhar com criança ou não? Fale aí. Hello. Darijane está aí? Oh, desculpe, Darijane, é mesmo, é mesmo. Viajei agora. Você faz letras, desculpe. É, então realmente pergunta não cabe. Mas alguém que convive muito com criança e pretende trabalhar com criança, ou tem muitas crianças ao redor, né, muitos primos pequenos, muito irmão, tudo isso que eu estou falando não é difícil de perceber nas crianças, né? Eu tive muitas fases de minha vida assim que, em certos momentos, começaram a nascer os filhos dos primos, depois começaram a nascer os filhos de não sei quem, né? Então eu acompanho. Agora estão nascendo meus sobrinhos, né? Estou com 3 sobrinhos crianças, muito pequenos, e 2, inclusive, muito pequenos. Então, isso tudo é muito fácil de você perceber. Então, isso não é criação da cabeça de Freud, isso não é doidice da cabeça de Freud. Tudo isso que a gente está falando é fácil de perceber nas crianças. Elas, inclusive, verbalizam, elas, inclusive, falam sobre essas coisas, né? O que é muito bom para elas terem uma possibilidade de simbolizar todos esses complexos que estão acontecendo com ela, sem grandes repressões, né? Os adultos dizerem, menino, deixa de besteira, que bobagem, né? Deixa a criança falar, né? Ela tá aprendendo ainda as coisas da vida. Continuando, o complexo de castração não se dá da mesma forma no menino e na menina, né? Então, é essa diferenciação que a gente vai ver agora, que eu tinha falado no início. A experiência da castração leva o sujeito neurótico, à entrada do registro do outro. Esse registro do outro é exatamente a pergunta que Manuel fez na semana passada, né? Essa questão do outro, da separação, porque que a gente é meio alienado a nós mesmos, né? Existe esse outro aí. Todo neurótico, ele tem uma sensação dupla, né? De que é como se, para o neurótico, não é doidice ele falar com ele mesmo, porque quando a gente está pensando, inclusive em silêncio, né? Eu não preciso estar falando com ninguém, mas eu estou pensando aqui comigo mesmo. Na verdade, eu estou falando com o outro. Que outro é esse? É o outro que é você mesmo. É como se seu eu fosse cindido, né? Freud chama isso de cisão do eu, né? Em alemão, Spaltung. Ele está dividido. Então, quando você, na verdade, está pensando, falando com você mesmo, na verdade, você está falando com esse outro, que é outra parte sua, né? Então, a castração, e esse outro também, pessoal, é justamente o inconsciente. Esse outro é o outro do inconsciente, que é o outro da linguagem, é o outro da possibilidade de simbolizar as coisas, certo? Então, a experiência da castração leva à possibilidade de formar esse registro do outro. Existe o eu, né, que eu tenho consciência plena, e existe esse outro que eu tenho uma relação com ele ainda meio complicada, né? Na psicose, por exemplo, esse outro, ele entra no psicótico, quando ele está surtado, como se fosse uma outra pessoa de fato, uma outra coisa. Por isso que os psicóticos têm a sensação de invasão. Quando eles dizem assim, eu estou ouvindo vozes, na verdade é a voz dele mesmo, porque ele não tem essa separação nítida entre eu e outro, certo? O outro vem de fora para ele. O nosso eu, ele é interno, ele está internalizado. O eu, ele é interno, mas o outro também. A minha consciência é interna e o meu inconsciente também. Ele só está lá separado por uma coisa bem fininha, bem frágil, né? Continuando o complexo de castração,
instaura a falta no sujeito, o desejo. É outra coisa importante que a experiência da castração funda no sujeito, a falta, o desejo. Pessoal, só existe desejo naquele que tem falta. Lembram daquela, há pouco eu falei, que é aquela sensação que a criança tem, que a mãe é tudo, a mãe é toda, a mãe é completa, a mãe não tem falhas. Então, quando ele percebe, né, essa falha na mãe, essa falha também, digamos assim, respinga nele. Ele percebe que ele também, ao passar do complexo de castração, ele também é um sujeito que pode perder alguma coisa. Então, instaura-se nessa pessoa, nesse sujeito, né, que ainda é criança, uma falta, uma falhazinha lá no seu ser. Essa falhazinha é o que a gente chama de desejo. Cuidado que em psicanálise, desejo não é vontade, né? Desejo realmente é aquilo que faz você se mover para ir buscar as coisas. O desejo, ele não é desejo de alguma coisa. Eu desejo comprar isso, eu desejo ter isso, eu desejo me tornar isso. Né? A gente fala assim, na verdade são vontades. Agora, para você querer isso, querer aquilo e querer aquilo outro, tem que ter uma coisa interna, digamos assim, um motor que faz você sempre querer, eu quero, eu quero, eu quero. Então, o que faz esse querer, né, a matriz é o desejo, é uma falta. Professor, e aí nem todos os seres têm essa falta? Não. A psicose não tem e a perversão também não tem, certo? O sujeito que é constituído por uma falta, né, por uma fenda, por um traçozinho, que é um corte, é uma ausência, na verdade. Veja que interessante. A nossa essência é uma ausência. A gente se afirma não naquilo que é, mas naquilo que a gente não é. É porque essa ausência, esse corte, esse traço, ele é único na pessoa. O resto a gente monta, a gente pega um pedaço do pai, com um pedaço da mãe, um pedaço da sociedade, com coisas que vêm pela língua, né, pela linguagem, a gente se monta. E a gente passa a vida toda assim, meio querendo ser alguém, meio querendo se parecer com alguém, que são os nossos ideais, né? A gente se monta a partir de vários ideais. Isso é normal, né? São ideais imaginários, são ideais simbólicos, tal, tal, tal. Mas tem uma coisa lá que é sua e não tem como ser duas pessoas serem iguais nisso aí. É o seu desejo, é o seu traço, a sua falta. Isso aí, essa instauração, ela é única nas pessoas. O seu DNA é isso aí, é o seu desejo. Então, como ele é uma coisa muito profunda nas pessoas, é difícil a gente reconhecer que desejo é esse, mas não é um desejo de uma coisa. E, às vezes, o desejo, ele existe uma tendência dele ser escondido, escamoteado pela gente. Tenta, é, a gente tenta enganar o nosso ser, o nosso desejo. Né? Como? Se afirmando no desejo dos outros. A gente tenta pegar as vontades dos outros, né, os desejos dos outros, e a gente acaba escondendo o nosso próprio desejo. Só que sempre tem sintomas. A gente sempre tem mal-estar quando a gente percebe, poxa, eu estou fazendo uma coisa, mas tem nada a ver comigo, eu não estou sendo eu. Sempre tem um mal-estar. E esse desejo, essa falta, essa instauração dessa falta, também é a nossa angústia primordial. Nós somos capazes de, em algum momento da nossa vida, termos angústia, termos o que hoje chamam de depressão, né? Mas a depressão é um tipo de angústia, porque existe essa falta. Essa falta, essa ausência, né, nossa, ela é uma coisa que, a partir daí, vai morrer com a gente, né? É um pedaço seu, como o seu DNA, que não tem como você mudar, está lá, mas também não é aconselhável a gente
se aproximar demais dessa falta, porque ela é muito sofrida. Então, se existisse um ideal na vida, seria que a gente soubesse o que é a nossa falta, ou seja, reconhecer o desejo, mas também a gente manter uma certa distância dele, uma distância prudente. Né? E como é que a gente mantém essa distância do desejo? Através do simbólico. Então, quanto mais a gente simboliza, né, a gente tem uma cadeia que a gente vai obedecer, uma cadeia simbólica própria, né, marcada pelo significante, que é o que faz que a gente se afaste o máximo dessa angústia própria. Quando a gente está, por acaso, em um momento na vida muito angustiado, né, cada vez mais angustiado, é porque a gente está cada vez mais se aproximando dessa falta, cada vez mais se aproximando dessa angústia aí primordial. Essa angústia, ela não mente. Né? Se tem uma coisa no ser humano que não mente, são duas. É o sonho nunca mente, e a nossa angústia também nunca mente. E todo mundo tem a angústia. Ela só está muito bem, digamos assim, afastada, né, da nossa consciência, do momento que a gente está vivendo, mas todo mundo é passível de passar por depressão por isso, porque pode acontecer alguma coisa na vida da pessoa que essa cadeia simbólica vai se perdendo e se aproxima demais da angústia, certo? E se aproximar demais da angústia é uma sensação mortal, pessoal, é uma sensação de morte, né? Por exemplo, as tais uma pessoa sente, eu esqueci a palavra agora, a síndrome de pânico, por exemplo, que é a sensação de síndrome de pânico. Você pode dizer o nome que for, síndrome disso, síndrome daquilo, mas a sensação é uma só, é uma sensação de morte, é uma sensação de perda, né, de morrer, de perda do ser. O síndrome de pânico nada mais é do que angústia, um encontro com angústia. E aí, pessoal, é uma coisa que eu não desejo para ninguém, certo? Que passe por esse tipo de coisa. A gente tem que ter uma vida o máximo possível sadia, né? Uma vida rica simbolicamente. A gente tem também, a gente tem sustentações imaginárias, mas a gente não pode ficar só na sustentação imaginária porque a gente pegou de alguém. Então, uma hora, né, essas sustentações caem. A gente percebe que não tem nada a ver. Então, o simbólico não. O simbólico é uma coisa que a gente permeia, que a gente mesmo vai cultivando, né, na nossa vida. E essa questão da angústia daria aqui aulas e aulas e aulas, certo? Lacan foi muito fundo nessa questão da angústia. Eu ia falar outra coisa sobre angústia, mas agora eu esqueci. Vamos lá. Alguém quer fazer alguma pergunta até aí? Eu posso continuar? Professor, Sim. é, então quer dizer que se a criança ela não tiver essa fase bem desenvolvida dele com a mãe, de um ser só, ele pode vir a desenvolver patologias no futuro? Se ele não tiver o que bem desenvolvido, eu não entendi. Essa fase que o senhor falou sobre ele e a mãe ser apenas um ser, uma pessoa só. Sim, sim. Então ele pode vir a desenvolver patologias no futuro? Sim, porque esse corte, né, que é feito com a mãe, digamos, ele é um corte que tem que ser feito de maneira simbolizada, tanto para a mãe quanto para a criança. Tem crianças que, infelizmente, elas já nasceram, tem seres que, infelizmente, para elas, já nasceram com nenhuma matriz, assim, materna, já nasceu sem nenhum desejo, sem nenhum amor. Acontece, né? É a mãe que tem um filho, infelizmente, por ter. Ela não teve desejo de ter, ela não teve
ela não tem uma possibilidade de construir um amor pela criança. Aí não tem jeito, a criança já nasceu realmente desamparada, totalmente desamparada. E existe também, às vezes, a mãe que tem o desejo e tal, mas esse corte ela é cedo demais, a separação do corpo da mãe é prematuro demais. E eu estou falando, não é o corte real, não é o corte físico, não. A mãe viajou, não é isso. É no sentido do desejo mesmo, alguma coisa atravessou aí entre os dois, né? Existe, inclusive tem uma estrutura que aparece por causa disso. O desejo da mãe é puxado fora de hora, né? Cedo demais com relação à criança. Porque com o tempo, o desejo da mãe, ele vai saindo um pouco da criança. A mãe vai percebendo que a criança não é tudo na vida. Ela tem outros desejos na vida. Ela tem o trabalho dela, ela tem outras pessoas, ela tem o esposo, a esposa, ela tem o namorado, a namorada. Então, o desejo dela fica meio que circulando, que não só a criança. Mas tem casos em que esse desejo é puxado cedo demais, aí a criança fica desamparada demais. Aí sim pode ter problemas no futuro, inclusive psicoses. Porque quando você começou a falar, eu lembrei de Schopenhauer, que ele não foi um filho desejado e pela mãe dele. Como é que ele sabe? E Oi, porque acho que a própria mãe dele tinha falado isso, pelo fato de ela ter se casado com um cara que ela não queria, foi casamento arrumado, sabe? Arranjado. Sim. E, e todas as experiências que ele teve com a mãe dele de ruim fez com que ele desenvolvesse seu pensamento sobre as mulheres. Ele pegou o Também. caso da mãe dele, o caso da mãe dele ali, que ele teve uma má experiência com a mãe dele, e tipo, ele generalizou todo o pensamento que ele tinha sobre as mulheres, através da mãe dele. Inclusive, o pensamento de Schopenhauer é meio melancólico, né? Ele, ele, Isso. ele é tido como um pensador muito pessimista, né? O melancólico é pessimista, é aquele que, em certa medida, fala assim: olha, tá ruim, mas pode piorar, viu? Tá acontecendo uma coisa assim, olha, mas pode ser pior. Então, ele tem sempre que pode ser considerado um certo realismo, em certa medida, porque isso é verdade, isso é lógico, né? Você está doente de alguma coisa, olha, mas você pode morrer. Sim, claro que pode morrer, todo mundo pode morrer, inclusive quem não está doente. Mas tem coisas que existem mil maneiras de dizer. Essa mil maneiras de dizer é o simbólico. Então, uma pessoa que não está com má intenção, né, diz, pô, eu não vou tornar pior uma coisa que já está ruim. Eu digo, olha, sua doença pode piorar, mas também ela pode melhorar. Vamos fazer por onde ela melhorar. Então, assim, existe um jeito, através da linguagem, de se dizer certas coisas, por piores que elas sejam. Mas no melancólico, não. Ele joga a verdade na cara. Digo, olha, todo caso que eu vi assim, a pessoa já morreu. Pô, né, você não tá ajudando. Então, a personalidade do Schopenhauer tem muito isso, de dizer a verdade nua e crua na cara, né? Eu acho assim que algumas pessoas têm que fazer isso, nem que seja na filosofia, na literatura, mas não dá para a gente viver no mundo de fantasia o tempo inteiro, né? Se a gente pudesse escolher, a gente escolheria, agora eu vou me angustiar um pouco, agora eu vou sofrer um pouco, agora eu vou tomar um pouco de susto, agora eu vou rir, agora eu vou ver besterol. Então a gente tenta, para viver bem, tenta equilibrar as coisas, né? Não dá para viver no mundo da fantasia, mas também não dá para viver no mundo mergulhado na angústia, porque é uma coisa terrível, ninguém suporta isso. Então, a personalidade de Schopenhauer é de só mostrar um lado da existência, que é esse lado profundo, triste, né, melancólico. Elisa perguntou aqui, e quanto às crianças que são filhas de casais homoafetivos, esse complexo se dá? Elisa, é igualzinho. E você, inclusive, você pode, do ponto de vista lógico, perceber que
muitos homossexuais, eu diria até que a maioria dos homossexuais ou do homoafetivo são filhos de casais héteros. E isso não mudou em nada o fato da pessoa ser homossexual ou homoafetivo, certo? Então, a grande maioria dos homossexuais, dos homoafetivos, saíram de casal hétero. Então, o casal ser homoafetivo não significa que o filho vai ser ou não. É a mesma coisa, é igual. Essa questão do complexo de castração, ela acontece no nível real, mas ela acontece também no nível simbólico. E a mulher pode transmitir certas questões igual um homem pode transmitir certas questões igual uma mulher. É da mesma forma, certo? Há dois homens que têm um filho, complexo de castração acontece de maneira igual ou parecida, duas mulheres, porque não é somente no nível da realidade. A criança tem o nível de realidade e tem o nível simbólico. E outra coisa, mesmo que a criança, vamos dizer, um casal homoafetivo de dois homens, mesmo que ele não tenha, a criancinha não tenha uma visão de uma vagina ali, mas ele vai ter em outros lugares, ele vai ver, em algum momento ele vai ter essa visão, certo? Então, é a mesma coisa, certo? Não tem a menor diferença. Agora, claro que, como a questão da homoafetividade ela está sendo cada vez mais aceita pela sociedade, então também eu acho que se abre mais aos estudos. Tem coisas ainda que requerem ser observadas ainda para se ter mais uma certeza ou uma constituição científica, psicanalítica sobre certas questões ainda. A gente não pode dizer com certeza, certo? Porque os casais estão sendo aceitos, os casais homoafetivos estão sendo agora melhor aceitos. Então, também eles podem ser melhor estudados e melhor pesquisados. Agora, claro que sem nenhum tipo de pensamento moral em cima disso, certo? A questão não é essa, não é estudar para ver se está certo ou está errado, não, é estudar para ver como é que se constitui aqui. Um casal heterossexual, como é que se constitui? Assim. Então, vamos estudar agora no casal homoafetivo para ver como é que se constitui. Daqui para frente, tá mais fácil de se estudar isso. E, na verdade, existem muitos estudos, né? Eu acho que a ciência que está mais avançada com relação a isso é a antropologia. Existem muitas pesquisas, muitas teses em cima das questões homoafetivas, certo? Então, respondi, né? Acima, Elisa fez uma pergunta. É essa que eu respondi, Raíssa? Ou é outra? Sim, o quê? Ah, tá. Ricardo, a consciência e inconsciência se formam durante essa fase? A separação, né? Se você disser assim, a separação do consciente com o inconsciente se forma nessa fase do complexo de castração? Sim, porque antes era uma coisa só. É uma coisa só que Freud vai chamar de isso, né, que nos textos antigos traduziam por id. Tem textos ainda recentes que traduz por id, né, que no alemão é es, né, que é es em alemão, significa isso. Isso o quê? Isso. Isso é aquilo que não tem nome, né? Isso aí, me dê isso aí, é uma coisa que não tem nome. Ou tem e você não sabe ou não quer chamar, se chama de isso. Então, na verdade, o eu, ele nasce como uma separação do isso, que é uma coisa bem primária, bem profunda no ser humano. Então, daquilo ali já se forma outra coisa, né? Aqui, já se forma outra coisa a partir dele, que é o eu. Então, no complexo de castração, já há uma cisão no próprio eu. Então, o próprio eu se divide. Uma parte dele fica consciente, a gente vai ver aqui um desenho, e outra parte fica inconsciente. Então, a separação é no eu, é a nível de eu. Uma parte fica consciente e outra parte fica inconsciente. Mas não fica inconsciente o tempo todo.
A questão é essa, certo? Alguma coisa, de vez em quando, escapa para a consciência. Beleza? Então, continuando, complexo de castração no menino. Vamos ver aqui os tempos, né? Como é que isso, mais ou menos, né, didaticamente falando, acontece no menino, depois vamos ver na menina. Primeiro, existe ausência de ódio pré-edipiano pela mãe. Vocês só vão entender o que é esse ódio pré-edipiano quando a gente falar da menina. Mas vocês entendam que antes de entrar no Édipo, o menino não tem nenhuma queixa com a mãe, não existe um ódio, né? Não existe nenhum, nenhum pedido com relação à mãe, certo? Aí vem o primeiro tempo. O primeiro tempo é parecido nos dois, a universalidade do pênis, é o que eu falei há pouco. Para a criança, todos os seres são iguais. E a criança chega até um momento em que ela acha que tudo tem pênis, a mesa tem pênis, o copo tem pênis, o cachorro tem. Então, é a universalidade do pênis. Só que não é bem o pênis, é outra palavra, é falo, né? Freud escreveu falo. Então, ele escreveu os dois, mas ele estava usando, na verdade, uma coisa simbólica. Simbolicamente, a criança pensa, né, por um momento, que tudo tem falo, tudo tem pênis, certo? Então, se tudo tem pênis para a criança, obviamente que a mulher vai ter também. Isso é uma ordem, para a criança isso é uma ordem universal, né? É o normal. Segundo tempo, o pênis é verbalmente ameaçado, em geral pelo pai. O que acontece? A gente vai ver mais na frente que a libido faz um caminho. Ela faz um caminho da boca da criança, depois vai para o ânus e depois vai para o órgão genital. A libido começa a se estender no corpo, né? Então, essa fase aí é exatamente a fase em que a libido chegou na genitália. Então, é uma fase, por exemplo, que a criança, quem tem a oportunidade de observar a criança, ela fica mexendo muito no órgão genital dela, ela fica como se estivesse com coceira o tempo todo, mas na verdade, é a libido que está se instaurando ali, né? E aí, né, você imagina, você está com a criança num lugar e a criança começa a botar a mão na calça, ficar mexendo no pipi o tempo inteiro. Aí você, menino, tira a mão daí, tira a mão daí. A criança não entende por que não pode botar a mão ali. A mão ali. A mão é dela, o órgão é dela, ela está com coceirinha, por que ela não vai colocar a mão? Então ela não entende, ela vê isso como uma ameaça, né? Já é a lei fazendo alguma forma de ser valida, né, de entrar na criança. Você não pode botar a mão aí. Então, a criança, na verdade, entende isso como uma ameaça. Ela não entende porque é feio, porque na rua não se pode fazer isso, ela não tem essas noções, né, morais ainda. Então, ela entende que é uma ameaça ao pipi dela. Terceiro tempo. Ah, sim, e para piorar, né, os adultos adoram fazer isso. Quando é um menino, ainda diz assim, pare, senão eu vou cortar. Repare, a criança já está passando por um complexo lá, né, que se chama exatamente de castração. E o escuta de alguém, em geral o pai, que vai cortar o pipi dela se ela não parar de botar a mão, pronto, se confirmou tudinho no imaginário da criança. Acontece muito isso. Tira a mão daí, menino, senão eu vou cortar. Pronto. Aquilo. Entende que o que eu digo que tem uma parte que é real, que a criança sente uma coisa como real. Terceiro tempo, o pênis é ameaçado pela visão do corpo nu da mulher. Existem seres sem pênis. A ameaça se torna bastante real. A criança constata. Ela vê uma mulher, não precisa necessariamente ser a mãe, mas a criança circula, né? Em algum momento. Olha, como as crianças hoje estão entrando muito cedo na escola, né? Até antes de 5 anos, muito antes de 5 anos, já vejo crianças com 2 anos na escola, né? Eu acho terrível, mas fazer o quê? O contato, por essa questão aí, ela já começa a ver na própria escolinha. Em algum momento ela vai ver uma menininha nua.
Então, não é só o corpo da mãe. Por isso que eu falei que nos casais homoafetivos não precisa ter duas pessoas, pelo menos uma pessoa que tem a vagina em casa, né? No caso, serem dois homens. Em algum lugar, ela vai ter essa visão do corpo nu de uma mulher, né? Mesmo que seja uma menininha. Né? Pode ser a priminha, pode ser a menina na escola. Ela vai ter essa constatação. Antes, ela via isso. A criança é muito antes dessa fase, isso era muito natural, a criança nem se fixa naquilo ali. Para ela é normal, aquilo ali é igual um braço, igual o cabelo, igual o dedo. A questão é que chega uma idade que a criança meio que descobre uma coisa que sempre esteve ali, ou que nunca esteve ali. Ela passa a se fixar naquilo. Essa que é a questão, né? Então, nessa idade aí, nessa fase, ela constata que tem seres que não têm. Quarto tempo, a mãe é castrada, né? Tomando o exemplo da mãe, que às vezes também a criança pode ver fora e depois ela constata com a mãe. Vai tomar banho com a mãe ou em algum momento ela vê. Logo, ele pode ser castrado como ela. Lembrando que a gente está falando do menino, né? Emerge a angústia de castração. Vem na criança, né? Aquela fase que ela sente de forma muito real, mas ela também cria muita fantasia com relação a isso. Essas fantasias aparecem, às vezes, dormindo, no sonho. A criança tem muito pesadelo nessa fase. É meio complicado, né? Então, o menino, ele disse assim, bom, se minha mãe perdeu, tem seres que não têm, né, o piu-piu, eu posso perder o meu também. Então, ele começa a ter uma angústia de castração. Aí vem o tempo final, fim do complexo de castração e fim do complexo de Édipo, que a gente não falou ainda, mas vocês já fiquem sabendo que no menino, quando se encerra o complexo de castração, o professor, e esse complexo se encerra? Sim, ele fecha o ciclo dele, né? A gente pode dizer que se encerra o ciclo quando o menino aceita que tem seres que têm pênis e seres que não têm. Pronto, a verdade da vida agora é essa. Então ele aceitou, o complexo, daqui a pouco ele está vendo isso de forma muito natural. Então encerrou-se o complexo de castração. A questão é que o complexo de castração, como todos os complexos no ser humano, ele não se fecha sem deixar restos, sem deixar sequelas, né? São os nossos sintomas neuróticos que a gente vai apresentar muitos anos depois, na adolescência, na fase adulta, seja lá quando. Então, o fim do complexo de castração, ele não se fecha de forma perfeita, ele sempre vai deixar um restozinho que vai ficar aí no inconsciente da criança, né, que vai perdurar aí na vida adulta. E no menino, ao mesmo tempo, né, veja como era meio complicado, ele estava passando por dois complexos ao mesmo tempo, um de castração e um de ético, que um tem ligação com o outro. Na menina não é assim. Então, o menino tem a desvantagem. Está acontecendo duas coisas pesadas ali naquela fase dele ao mesmo tempo, mas também quando se encerram os dois, mesmo que deixe resto. Na menina, não. Ela primeiro passa um complexo de castração, se encerra, aí começa o complexo de Édipo. A gente vai ver isso já já. O desejo sexual, continuando a ler. O desejo sexual pode ser dirigido para outras mulheres, né, o menino, que não a mãe. A questão é que o menino, até uma certa idade, ele não faz diferenciação, né, do que a gente chama de lei, a lei paterna. O que é a lei paterna? É a lei que proíbe alguma coisa. Isso não pode, isso não pode. Então, pela lei paterna, a criança não pode ter a mãe sexualmente. Pela lei paterna, a criança não pode ter a irmã sexualmente. Isso é instituído pela proibição, né, da lei paterna. Então, mas só que a criança é apaixonada pela mãe. A criança, né, ele vai carregar esse amor para o resto da vida, mas é um amor dessexualizado. Ele tem que fazer uma escolha. Eu vou ficar com o amor da minha mãe e vou conservar o meu pênis. Aí, com o meu pênis, eu consigo outras mulheres na minha vida. Outras mulheres que eu vou poder
ter outra forma de relacionamento e tal, mas esse amor pela mãe fica, digamos assim, sublimado. Uma coisa sublimada em psicanálise é uma coisa que está dessexualizada. Existe um despejar de libido muito grande naquele objeto de amor, que é a mãe, mas não existe sexo, né? Então, o amor da mãe é um amor sublimado. A grande maioria das pessoas tem, né, pelo menos até uma certa fase da vida, tem a mãe como um ser muito idealizado. E o que é o amor, se não isso, né? Uma idealização. A gente não consegue, a gente passa mal só de imaginar a mãe da gente tendo uma relação sexual, ainda que seja com o nosso pai, né? Com o nosso pai a gente até aceita, mas a gente não gosta de pensar, não. Ih, não quero nem pensar nisso. A gente tem agonia, né? Quando a gente fica adulto, a gente vai deixando um pouco essas frescuras, mas a adolescência é uma idade, por exemplo, que isso emerge de uma maneira muito forte. O adolescente fica tendo esses pensamentos sem querer, né? Uma coisa que a gente falou no encontro passado, os pensamentos que vêm na cabeça sem querer. Realmente, do ponto de vista da consciência, é sem querer. Mas do ponto de vista do inconsciente, não. Ele está mandando uma coisa dizendo, olha, resolva isso. Resolva. Isso é um problema que você vai lidar com o resto da sua vida. Então, resolva isso agora. O inconsciente fica pulsando, fica mandando essas imagens que a gente não quer saber, a gente não tem capacidade de lidar com isso, a gente fica muito mal. Então, a mãe é um ser muito idealizado, né? É um ser muito sublimado. A gente tirou a questão sexual dela nessa fase aí. A gente abriu mão desse objeto de amor muito grande que se tinha na fase infantil, certo? Mas a gente conserva o amor pela mãe para o resto da vida, né? Com muitos problemas, muitos conflitos, mas sim. Aí tem uma frase de Freud aí, né? Entre o amor narcísico pelo pênis e o amor incestuoso pela mãe, né? O menino tem esse duplo amor. Um é narcísico, ou seja, faz parte do próprio corpo. Ele tem um amor, um apego ao próprio pênis. Mas tem um amor incestuoso pela mãe. Então, se ele vai ter que fazer uma escolha, ou a mãe ou o pênis, ele vai ficar com o pênis, como eu falei há pouco. Ele disse, não, porque ficar com a mãe para o menino significaria perder o pênis. Na cabeça dele é assim, ou um ou outro. Então ele disse, não, eu vou abrir mão do amor incestuoso, o amor vai ser sublimado. E eu conservo o pênis para a minha vida, eu conseguir outras mulheres ou outros homens, se for o caso. Certo? Como eu disse, isso soa muito estranho, isso parece muito estranho, mas é psicanálise. Aí vem o complexo de castração. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta. Elisa, eu vi uma reportagem sobre um casal que cria uma criança sem sexo, não binário. A constituição do gênero menina, rosa, menino azul, é mesmo necessária para o desenvolvimento da criança? Ô, Elisa, a sua pergunta eu entendi. Eu só. Ah, já estou entendendo. Entendendo. Cria uma criança com não binário, como se fosse tudo igual, né? Isso quer dizer, elas criaram uma criança sem essa diferenciação, menino, menina. Olhe, isso é a maior besteira do mundo. Se isso na mãe ou no pai é uma coisa muito normal, muito natural, ela simplesmente está passando valores para a criança de rosa, de azul. Porque, assim, olha, o menor problema para qualquer ser humano é que menino é azul e menino é rosa. Esse é o menor dos problemas. O problema é o que vem disso. Todos os preconceitos que são criados a partir dessas fixações do que é ser um homem, do que é ser uma mulher, do que são objetos de homem, que são objetos de mulher, o que são símbolos de homem e símbolos de mulher. Azul e rosa é o menor dos problemas. Então, assim, é muito difícil para as pessoas que foram criadas de uma certa forma. A gente viu, né, quem estudou Hume comigo, que
a coisa mais forte no ser humano é o hábito, não é a nossa razão, não é nada disso. O hábito é uma coisa muito forte no ser humano. Então, e o hábito gera o quê? Gera crença. Então, as crenças das pessoas, os hábitos das pessoas, é muito difícil tirar. Então, se isso é natural na pessoa, que, olha, menino, não mexa nisso, tal, 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 ela só está transmitindo uma certa cultura, boa ou ruim, está transmitindo um certo preconceito, mas isso é normal. Outras gerações consertam isso. Né? Não precisa, eu não acredito muito em revoluções. Né? Essas coisas são geracionais. A outra geração vai dizer: eu não vou criar meu filho exatamente como minha mãe criou. Tem coisas que eu conservo, tem coisas que não. Uma delas é essa besteira. O menino não pode brincar de boneca, a menina não pode brincar de carrinho. Até porque, até uma idade, a criança não faz diferenciação. Para ela é brinquedo. Tem crianças muito pobres que elas brincam com osso na rua, eu já vi isso. Ela brinca de pedaço de qualquer coisa que você der a ela, porque ela necessita brincar. Então ela não faz diferenciação entre boneca e carrinho. Isso é uma bobagem, isso é uma coisa do adulto colocado para a criança. Tudo que a criança aprender vai ser sempre do adulto para a criança, tanto a mãe, o pai, quanto as pessoas que estão ao redor, quanto a sociedade mais geral em que ela vive, né? Então, assim, você pode criar a criança como você quiser. Ah, eu não vou fazer diferenciação, mas o mundo vai. O mundo, mais cedo ou mais tarde, vai dizer assim: olha, minha mãe disse que isso é tudo igual, mas quando eu chego na sala de aula não é bem assim. Minha mãe e meu pai disse que é tudo igual, mas quando eu chego numa festa, eu vejo símbolos de homens, símbolos masculinos e símbolos femininos, mesmo que os homens estejam com símbolos femininos e as mulheres com símbolos masculinos. Não tem importância. A questão é que no mundo real, né, ela vai ver que existem diferenciações, mesmo que sejam diferenciações transitórias. Vocês não viveram anos 80, vocês não viveram anos 90, vocês não viveram alguns o início dos anos 2000, e eu vivi o suficiente para saber que muitos símbolos eles vão simplesmente mudando com o tempo. Olhe, a coisa mais normal, mais comum do mundo hoje, né? Ainda muita gente se vangloria e tal, mas está ficando uma coisa tão natural que é o homem cuidar do filho igual a mulher. Se a mulher troca a fralda, o homem também troca. O homem só não vai poder amamentar, mas o resto o homem pode fazer tudinho. Se a mulher vai perder uma noite de sono, a outra noite vai ser do homem. Olhe, uma mulher que dissesse isso para um homem nos anos 80, mas era uma briga, mas o homem ia espernear, você tá maluca, não tinha nem discussão. As próprias mulheres naquela época já foram criadas sabendo que é assim, você quer ter filho, tenha. Até porque poderia evitar. Agora, você tem um filho sabendo que é você que vai cuidar. Então, hoje não, esses símbolos, né, femininos, maternais, já são passados geracionalmente para o homem também, e é assim que essas mudanças acontecem, né? Então, essas coisas muito radicais, meu filho vai ser criado, eu acho bobagem. Eu acho que em qualquer situação, o pai e a mãe tem que ser muito natural e não pode ser forçado, obviamente, né? Não ser natural é não ser forçado. Então, por exemplo, um pai, ele pode ir para uma psicóloga, um profissional, e o profissional diz assim: olha, é bom você tomar banho com seu filho, né? Você nu, mas se o cara não gosta, ele não se sente bem, não adianta forçar. Sabe por quê? Olha, se tem um bicho que percebe assim, ele não tem nome para dar, mas ele percebe o constrangimento, a vergonha, a diferença na cara dos adultos. Esse bicho se chama criança. Criança é impressionante como ele percebe as coisas estranhas assim. A criança se angustia porque ela não consegue dar nome às coisas, ela não sabe que nome tem aquilo. Mas ela sabe, tem alguma coisa errada ali. Isso aqui não está muito natural, não. Ela percebe que o pai não está
fazendo uma coisa de forma natural. Então, essa coisa de querer separar, eu acho uma coisa forçada. Se naturalmente a mãe já teve uma criação assim, o pai, diz, não, olha, aqui é normal, eu nunca disse para a criança se isso era de menino ou menina, não. Vai ter um momento em que ele mesmo vai escolher os brinquedos dele, beleza, mas quando é uma coisa muito forçada, não sei não, a criança percebe, né? E geralmente elas se revoltam e viram o contrário do que os pais gostariam que fosse, né? Porque tudo se passa no nível do desejo, não é no nível imaginário. Você pode forçar a criança como for, né? Eu quero que ela seja isso, quero que ela seja... Você não existe garantia de que ela vai ser o que você quer. Você pode criar com a maior violência como for, o menino para ser menino e ele se tornar uma menina. Você pode criar uma menina como for para ser uma menina e ela se tornar um menino, porque isso aí tem coisas que é passado dos pais para a criança no nível que não é percebido, que é do nível do desejo, e também aquele serzinho faz as escolhas dele também, né? Eu sei que eles estão muito ligados simbolicamente, né, ao desejo do pai e da mãe, mas também ele vai fazer as escolhas dele. Então tem coisa que não adianta forçar. Não é fácil criar uma criança, não deve ser fácil, porque é difícil da gente ter a medida do que a gente tem que impor à criança e daquilo que a gente tem que dar liberdade. Isso é um problema para todo mundo, né? Mas é uma coisa muito, muito pesada para os pais, né? De pensar, tipo, isso aqui eu forço ou não? Isso aqui eu dou liberdade não? Porque a criança realmente tem coisas que precisam ser estimuladas, senão elas não se desenvolvem de maneira natural, porque nem tudo no ser humano é natural. Tem coisas que realmente tem que ser meio forçado na criança. Vou dar um exemplo prático. Se você deixar a criança por si só, ela escolher a comida dela, o que ela vai escolher? A criança vai viver à base de pirulito, chocolate, Coca-Cola, bolo, né? Aí você não deu um mês, a criança vai ser internada no hospital, porque é comida, mas não é alimento. Esse tipo de coisa não alimenta, né? Não tem nutrientes realmente, inclusive para ela desenvolver, né? Que a criança está em desenvolvimento. Não tem. Então tem coisa que você tem que forçar mesmo. Olha, você vai comer isso. É isso que tem, é isso que eu estou oferecendo a você, você vai comer e acabou. Né? Doce vai ser uma exceção. No fim de semana você come um, tal, né? Que também o doce é um prazer. Você não vai privar a criança de nenhum tipo de prazer. Mas primeiro vem a obrigação, isso até é uma maneira de ensinar. Primeiro vem a obrigação, que é comer o que você não quer, mas deve, e depois vem o prazer, que é o que você quer, mas não deve. Então, se isso é feito de maneira muito natural, a criança vai assimilando. Então, eu mesmo sou contra essas coisas, né, tanto quem quer reprimir de um lado, porque quer ensinar a criança eu quero ensinar o meu filho a ser homem, quero ensinar a minha filha a ser mulher, eu sou contra, e também aqueles que não querem fazer diferenciação nenhuma, porque é tudo igual, né? Cada um cria seu filho como quer. Agora, que ela vai perceber e que ela vai ter efeitos que não é bem como você espera, você pode ter certeza disso, certo? Eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui, a grande maioria de vocês, foram criados assim, sem essas preocupações. O povo está dizendo agora que... Não, foi criado de maneira natural, foi criando, os pais foram criando, foram aprendendo como é que cria filho criando, não tem código, não tem normas, não tem, como é que chama, nenhum livro de instrução, como é que cria uma pessoa, não tem, isso não existe, né? Até porque as coisas vão mudando de geração para geração, a cultura muda, os valores mudam, então os pais não passam mais alguns valores, mas começam a passar outros valores. Então, eu prefiro apostar mais na coisa, na naturalidade, né? Vá criando a criança como você é. Crie a criança como você é, com seus valores. Olha, para mim isso é assim e tal, mas eu não vou lhe proibir disso. Isso assim é assim, mas isso aqui eu vou lhe proibir sim, que eu não quero, eu não aceito.
pronto. Coisa muito mais... Eu acho que vai chegar um momento na vida dela que ela vai poder refletir sobre a maneira como você criou ela, né? Beleza, Lisa? Pessoal, seguindo a nossa promessa de não nos estender muito, eu vou parar aqui, certo? Eu pensei que a gente ia ver pelo menos esse e ia ver esse aqui também, que eu falei que a gente ia ver a diferenciação de psicose, perversão e neurose. Eu já falei de alguma forma hoje, mas no próximo encontro a gente entra de forma mais profunda, certo? O complexo de castração na menina, como é que ele acontece na menina, né, de forma didática, claro, e essa diferenciação, né, que é o complexo de castração que vai determinar a diferença de psicose, perversão e neurose. A ausência de castração, a entrada e retrocesso da castração, que são as perversões, e a entrada e efetiva castração, né, seria a castração completa, entre aspas, que é o que dá a neurose, certo? E seus vários tipos, tanto de psicose, quanto perversão, quanto neurose. Beleza, pessoal? Como eu falei, não vamos nos estender, né, para não ficar chato. Para mim não seria, mas eu sei que não sei para todo mundo, então vamos ficar aqui. Tem mais perguntas? Tem mais perguntas, pessoal? Todo mundo em silêncio? Então, beleza. Então vamos encerrar aqui hoje, certo? Ah, deixa eu dar um lembrete que eu acho que Raíssa já falou aí, mas muitos não estavam. Quem não assistiu a última tem até essa quinta para assistir o vídeo lá e dar um ok, certo? Dessa vez eu vou deixar até quinta porque eu demorei para postar, mas essa de hoje eu vou tentar o máximo postar até amanhã. A gente fica sempre assim. Até a próxima aula, quem não viu, quem não participou aqui da reunião, tem que ver o vídeo. A gente vai ficar sempre nessa constância agora, certo? E a outra coisa que eu esqueci, mas também tinha muito pouco, eu vou postar hoje esse slide lá no grupo, até onde a gente viu, como sempre, certo? Até onde a gente viu, eu coloco já já lá. Beleza? Então, valeu, pessoal. Até terça que vem. Até terça.